Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Marcos Soares e mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa vida. Hoje nós precisamos da palavra de Deus se nós quisermos viver uma vida que agrade a Deus. Porque sem obediência a Deus, sem ter uma vida respaldada na palavra de Deus, sem ter uma vida centralizada na palavra de Deus, meus amados irmãos, a pessoa está se enganando. Pois é pela palavra que Deus vai conduzir o seu povo. É pela palavra que Deus vai santificar o seu povo. E hoje a gente vê muitas pregações de muitas promessas. As mensagens que acontecem hoje em dia são mensagens, 99% são mensagens egocêntricas, né? São mensagens que massageiam o ego do ser humano, onde muitas das vezes até o pregador nem vive aquilo que ele prega. Ele nem tem aquilo que ele está prometendo para quem ele está pregando, mas ele prega, porque ele sabe que essas pregações dão resultado, faz com que as pessoas se alegrem, fiquem emotivas. Mas Deus quer algo diferente de nós. Deus quer uma vida de santificação. A nossa vida tem que ser uma vida a cada dia melhorando diante de Deus. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, irmãos. Entenda isso. Nós éramos pessoas que, por natureza, éramos filhos da ira, como diz a palavra. Éramos filhos da ira de Deus. Mas agora, como filhos, Deus vai nos ensinar a andarmos como filhos de Deus. Então, é um processo de aperfeiçoamento. Aqui no Salmo 119, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Olha que coisa interessante. Deus, pela sua palavra, Ele estabeleceu regras. Ele ensina como nós devemos andar como filhos dele. Pela palavra Ele diz: olha, isso é bom para vocês e isso não é bom para vocês. Mas hoje nós estamos vivendo um problema, irmãos. Dias difíceis, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, porque as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina, eles não querem mais andar na palavra de Deus. Nós temos mais hoje religiosos na igreja do que pessoas temente a Deus. O religioso é aquele que acha que é, só porque ele vai na igreja, só porque ele vai no culto na quarta, na sexta e aos domingos, ele acha que ele é alguma coisa, mas não é mais sensível à voz do Espírito de Deus. Ele é uma pessoa vazia, ele só vive nas coisas terrenas, ele é materialista. Isso é coisa difícil dos dias atuais, pois as pessoas não querem mais viver o amor de Deus. Aqui, Deus está dizendo pela sua palavra que bem-aventurados são os irrepreensíveis no seu caminho. Quem são as pessoas irrepreensíveis no seu caminho? É as pessoas que andam segundo a lei do Senhor, está escrito na palavra. Isso aqui é para qualquer teólogo, exegeta. Sou teólogo, sou exegeta, mas respeito as coisas que vêm de Deus e tenho elas como base da minha fé. Eu não posso agora fazer de linhas teológicas a base da minha fé. A base para a minha fé, para uma vida com Deus, é a palavra de Deus. E aqui Deus está dizendo que bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho. Quem são os irrepreensíveis? Quem é a pessoa irrepreensível no seu caminho? É a pessoa que anda segundo a lei do Senhor. Porque Deus santifica o homem pela sua palavra. Sem palavra não adianta caminhar diante de Deus. Muitas pessoas hoje têm feito de linhas teológicas a base da sua fé, e não pode ser assim. A base para a nossa fé é a palavra de Deus, é o que o Senhor Deus nos ensina pela sua palavra. Porque Jesus, ele foi bem claro lá em Mateus 7, 24. Ele disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então é preciso ouvir esta palavra. O homem prudente, a pessoa que é conhecida como alguém prudente diante de Deus, é a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus, porque ela vai ser irrepreensível no seu caminho. Jesus foi bem claro agora, como acabei de citar, Mateus 7, 24.
Aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam, serão comparados a um homem prudente. Irmãos, os dias são trabalhosos. Fique com a palavra de Deus, aqui fica uma reflexão para a sua vida. Só seremos irrepreensíveis diante de Deus se andarmos na sua palavra. Se a sua palavra for a base para a nossa fé, se a sua palavra for o espelho para a nossa vida. Não fica aí caindo em falácias, em mensagens egocêntricas, mensagens vazias de animadores de altar, que é o que nós temos hoje, animadores de altar, porque não é palco, nem é altar. Infelizmente, as pessoas estão profanando o altar do Senhor, aonde a palavra é para mudança, é para transformação, é onde nós estamos num processo de transformação, de nos tornarmos pessoas santas, irrepreensíveis diante de Deus. E isso só acontece através da palavra de Deus. Sem palavra não há santificação, sem palavra não há mudança de caráter, sem palavra não tem como nós sermos moldados ao caráter de Deus. Por isso, neste vídeo, fique com essa mensagem para o seu coração. Você quer ser irrepreensível no seu caminho diante de Deus? Ande na lei do Senhor, ande na palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, ainda que desça um anjo do céu dizendo não. Você tem que ficar com o que o Francisco disse, com o que o Mariano disse, com o que a Mariazinha disse. Não, fique com o que a palavra de Deus diz. Ela é a base para a nossa fé. Ela é a que nos santifica. Ela é a que nos torna pessoas agradáveis diante de Deus. Quer ser irrepreensível? Ande na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque nós temos palavras de vida eterna. Hoje tem muitas vertentes por aí. Quando você abre o seu YouTube, as redes sociais, você tem de tudo por aí. Mas você sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Jesus foi bem claro, né, que o caminho é apertado e a porta é estreita, e poucos achariam esse caminho. Então você quer ser irrepreensível no caminho, no seu caminho? Ande na lei do Senhor. Quer ser irrepreensível na sua caminhada? Ande na lei do Senhor. Quer ser agradável diante de Deus? Ande na lei do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te abençoe.